Vamos aí hoje falar de um tema bem legal, o equilíbrio de dar e receber. É uma lei universal, a lei do universo, é uma das leis, né? Eu falo que é a lei do eletromagnetismo, né? Você faz e recebe, é uma das leis da reciprocidade também, a gente pode falar. Sejam muito bem-vindos aí. Vamos falar hoje de uma live bem gostosa. Eu gosto muito de falar desse tema, porque além de ser um tema que tem muito a ver com essa questão da lei do universo, que é a lei de dar e receber, tem uma questão a ver aí também com a lei do eletromagnetismo, que a gente fala que é a lei da atratividade, a lei da atração, de tudo que você pode atrair, né? Boa noite, Érica. Olha, o tema da live, bem o que se passou na minha vida essa semana. Que bom! Então vamos lá, vamos começar a falar desse tema bem gostoso aí, bem bacana. Então, a gente sabe que o universo, ele é regido por várias leis, né? A lei da atração, como a gente já falou, a lei do magnetismo, que é essa, né? Da lei do dar e receber. E quando as pessoas elas falam das questões da lei universal, o que se passa às vezes na mente das pessoas? É uma coisa muito voltada só sobre energia. Sim, é uma coisa voltada sobre energia, mas também tem uma coisa muito voltada sobre a essência da pessoa, sobre essa questão do se conhecer, sobre o quanto você se conhece, sobre o quanto você conhece o outro, sobre o quanto você, principalmente nessa questão do dar e receber, sobre o quanto você acredita que o outro merece, tá? Então, quando a gente fala aqui dessa questão do dar e receber, na nossa relação, na nossa vida, isso é muito presente, tá? A questão do dar e receber. Isso está muito presente nas nossas relações, isso está muito presente no nosso trabalho, na nossa família. Isso está muito presente relacionado ao dinheiro, está muito presente também relacionado quando a gente fala em questão de amor, questão de carinho, em questão da lei do retorno. Então, quando a gente fala nessa questão toda, do dar e receber, está voltado a tudo isso, tá? Quando a gente está falando dessas leis universais, está voltado a essa questão do dar e receber, está voltado a tudo isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente está falando do dar e receber na questão do trabalho, por exemplo, quando a gente está trabalhando num lugar onde a gente trabalha demais, a gente se desgasta demais, o ambiente começa a ser um ambiente tóxico, a gente percebe que aquele ambiente está desgastando, a energia começa a ficar baixa, as pessoas ao nosso redor, a gente sente a energia negativa, a gente está recebendo aquilo do outro. A gente costuma dizer assim, aqui eu tenho muita gente negativa, né? A gente começa a perceber a negatividade, a gente está recebendo aquilo do outro. Em contrapartida, o que a gente está dando para aquele ambiente, né? Quando a gente já está desmotivado com o local de trabalho, nessa perspectiva, porque a gente sabe que já não está sendo mais reconhecido, a gente já está insatisfeito com as pessoas dali, a gente não é mais reconhecido, então em contrapartida a gente começa a trazer o quê? Amargura, insatisfação, a gente também começa a passar aquela negatividade, então isso começa a gerar aquela moeda de troca. Então por isso que o ambiente começa a se tornar aquela coisa muito desagradável, por isso que eu falei para vocês que hoje quando a gente fosse falar do equilíbrio do dar e receber, a gente ia falar muito voltada a essa questão da física quântica, essa questão da energia de troca, essa questão bíblica, né, da que a gente fala, né, do quanto você está dando, do quanto você está recebendo, do quanto você está doando para você também receber. Então, quando a gente está falando nessa questão de ambiente de trabalho, a gente está recebendo muito isso. Se a gente está dando isso, a gente também está recebendo isso. E o que é muito insatisfatório para a gente? Se a gente começa a receber isso numa energia negativa no ambiente de trabalho, a gente começa a ficar pesado.
a gente começa a ficar numa vibração baixa e a gente começa a emanar essa energia para outras pessoas. Porque é automático. Você está recebendo essa energia negativa, você também está emanando. Então, para equilibrar isso, se você está sentindo já isso, se você está entendendo que você está num ambiente tóxico já no seu trabalho, se você não está já se sentindo reconhecido, se tudo isso já está emanando para você a energia negativa, lembra que eu falei já no comecinho da live? Já é notório que você tenha que começar a fazer o quê? Que você tenha que mudar a sua frequência nisso, para você começar a equilibrar. Porque se você está recebendo energia negativa e também está transmitindo, você não vai transmitir só ali, você vai começar a transmitir fora do seu ambiente de trabalho. Só que é o que eu falei para vocês, isso não acontece só no ambiente de trabalho, essa lei universal de dar e receber. Essa energia ela acontece muito mais forte nas relações familiares e nas relações amorosas. Quando eu vou falar um pouquinho aqui muito rápido, quando a gente fala de pai e mãe, essa relação de dar e receber, a gente não compara muito porque pai e mãe a gente não consegue comparar, porque pai e mãe sempre dão muito mais, a gente não consegue comparar o amor de pai e mãe. Porque pai e mãe acaba dando muito mais do que o que a gente pode dar em troca, né? Para alguns pais e algumas mães, claro. Com algumas exceções, como tudo na vida. Mas quando você estuda, às vezes, algumas técnicas na constelação familiar, por exemplo, eles falam, Bert Hellinger ele fala sobre isso, ele fala que pai e mãe têm um amor universal, então ele coloca essa questão do pai e da mãe num patamar muito alto, né? Então, assim, aí você não consegue compensar. Quer dizer que pai e mãe não erra? Erra. Quer dizer que você vai seguir a risca? Não, eles são seres humanos, eles também erram, mas só que aí você teria que honrar pai e mãe, mas não quer dizer que por isso você vai seguir a risca cegamente. O que a gente está querendo dizer aqui é numa questão de lei universal que assim, ele te deu a vida, então em questão de dar a vida, você não tem muito como retribuir, né? Porque é uma pessoa que te deu a vida. Agora a gente vai falar da questão da relação amorosa e relações interpessoais e relações com outras pessoas e amizades, né? Que é onde a gente consegue se conhecer mais, tá? Então eu vou falando aqui sobre essas questões. O pessoal já escrevendo Jesus e muito. Realmente é sobre isso. Por quê? Né, que a gente entende que existe aí esse dar e receber aí, né? Em tudo na nossa vida, no ambiente de trabalho, nas relações familiares, no relacionamento amoroso, nas amizades, é tudo, né? O que a gente não percebe é que a maioria das vezes, na grande maioria das vezes, isso tá em um desequilíbrio muito grande, tá? Porque a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba, um ou outro acaba querendo dar mais, ou o outro acaba querendo receber demais. E a gente vai falar nisso no decorrer da live. Boa noite, Duda. Boa noite, pessoal. Dani, Oséias. Boa noite aí, pessoal. Né? E agora, então, a gente falou aqui da questão do ambiente de trabalho, desse dar e receber, quando você começa a entender essa energia aí no seu ambiente de trabalho, né? Que você sente esse desgaste. E a gente falou dessa questão também do pai e da mãe, que é algo que a gente às vezes não consegue colocar, né? Para poder colocar nessa balança, porque são pessoas que colocaram a gente no mundo, então isso é uma coisa, uma dívida muito grande, né? Mas agora a gente vai entrar num fato muito grande, que é onde a gente se conhece, que é quando a gente está falando das relações, tanto amorosa quanto de amizade, como eu falei, quanto com outras pessoas. Quando a gente está falando dessa questão do dar e receber, por exemplo, numa relação amorosa, o que acontece? Quando você encontra uma relação amorosa onde o outro dá muito e o outro não dá quase nada, e não houve um acordo pré-estabelecido antes nessa relação,
tá? Vou dar um exemplo aqui, vamos supor. Existe um casamento, vamos dar um exemplo, onde a pessoa resolveu fazer uma faculdade e aí a pessoa falou, olha, enquanto eu estiver fazendo faculdade, você vai segurando as pontas aqui, tal, tal, tal. Houve um acordo pré-estabelecido aonde ambos falaram assim, eu vou ajudar com tal parte, então aquilo ficou meio que estabelecido já. Então, por mais que a outra pessoa às vezes sinta que ela tá na dívida, né? Porque o ser humano sempre acaba sentindo que ele tá, como eu falei, é lei universal, ela sempre vai se sentir na dívida, porque para ela poder estar bem com outro ser humano, ela teria que estar no mesmo equilíbrio. O que acontece? Quando isso é pré-estabelecido antes, essas pessoas elas não se sentem tão inferiorizadas e a outra tão maior. Né? Agora, quando isso na relação não é colocado já desde o início, o que acontece? Quando as pessoas entram na relação e isso já não é resolvido, e aí as pessoas vão colocando, existem 3 tipos de pessoas, né? Na relação. Existem, como a gente fala, os tomadores, né? Que são aqueles vulgos que a gente fala, os vulgos chupins, que são as pessoas que só recebem, recebem, recebem. Tem os compensadores que fazem eu te dou, mas você também me dá. E tem os doadores, que é as pessoas que gostam de dar e ter a contrapartida, de receber e fazer uma divisão. Mas quando na relação só o doador tá entrando com a parte dele e o tomador que a gente fala lá, que é o meio que chupim, ele já entra na relação só recebendo, o que isso demonstra? Geralmente quando isso acontece é porque a parte da outra pessoa, ela tá com uma baixa estima muito aflorada. E quem que geralmente tá assim? Quando a pessoa tá com a baixa estima aflorada, geralmente é o tomador. É a pessoa que ele quer de qualquer forma tirar proveito da outra. Não importa, né? Porque eu não sou merecedor mesmo, eu preciso ganhar de algum jeito. Eu não consigo, porque assim, você geralmente dá o que você transborda. Se você tem amor, você transborda amor, então você vai doar amor, você vai doar conhecimento, se você sabe alguma coisa de saúde, você vai doar saúde. Enfim, nós vamos falar disso no decorrer da live, prosperidade. Se você é uma pessoa que não tem isso, você é uma pessoa tomadora, é aqueles vulgo que a gente fala, o chupim é a pessoa que não... Ela é bem egoísta, o que ela faz? Ela encosta na pessoa e só vai tomando, 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 recebendo, recebendo. E aí causa o desequilíbrio. E o que acontece geralmente nessas relações? Como não houve o acordo, acontece geralmente da relação ou haver a separação, ou ocorrerem as traições, ou começar aquelas questões de julgamento. Por quê? Porque a outra pessoa, ela colocou num patamar dela assim, como eu não consigo pagar isso daqui para outra pessoa que tá me dando, porque eu não consigo dar amor para ela, porque eu não consigo pagar as coisas que ela me fazem, porque eu não consigo ser merecedor de tudo isso que ela está me fazendo, me ajudando, me proporcionando, o que eu começo a fazer? Existem pessoas que começam, lembra que eu falei lá nas outras lives? Tem homens e mulheres que acabam humilhando, que colocam em questões no cheque, às vezes a relação, enfim, colocam em julgamento. Então começa a se cair nesse patamar a relação, porque você está colocando sempre na questão do outro o julgamento, entendeu? E aí você está querendo, o tomador, quando ele tá com a baixa estima, ele tá querendo se encostar nessa questão da relação, é porque notoriamente a autoestima dele já baixou. Tá? Então ele quer se aproveitar da situação, são os vulgos aproveitadores. Mas a gente vai entender que isso aí tem muito a ver com aquela questão da falta de conhecimento, porque com o tempo essas pessoas elas vão entendendo que como elas não conseguiram aquilo que não é dela, elas entendem que elas só estão atrasando a vida dela, elas não estão levando aquilo para um universo melhor, para um patamar melhor. Porque o universo diz que para você conseguir, você precisa estar num patamar mais equilibrado. E como que a gente faz para dar e receber? Você precisa aprender a doar, que é o que a gente vai começar a falar agora. Né? Você não pode estar numa questão de só querer receber do outro.
né? Sabe aquele... A gente já é taxado, brasileiro principalmente, né? Ah, que espertinho, né? Só quer ganhar. Então, assim, não é só querer ganhar, porque existe por trás disso todo o equilíbrio energético. Lembra que a gente falou da questão da física quântica, da questão da energia negativa e positiva? Então, tem tudo isso. Você vai querer... Você precisa começar a se equilibrar. Primeiro porque, senão sua baixa estima começa a aflorar, o seu amor próprio também. Você começa a mostrar que você precisa encostar naquela outra pessoa para você começar a aparecer. Você começa a mostrar para o universo que você precisa ser um pouco mais espertinho para poder ter alguma coisa, coisas que não são suas. E as pessoas, conforme vão percebendo isso nessas pessoas que são meio espertinhas, o que elas vão fazendo? Elas vão se distanciando, né, das pessoas que são assim. E a gente só realmente dá aquilo que a gente transborda, que é o que eu falei. Por isso que geralmente numa relação, quando a gente percebe que a outra pessoa tá dando mais e a outra pessoa tá dando menos, é porque aquela pessoa ela não tem muito para oferecer para aquela outra. E aí ela se julga mais esperta. E aí começa nessa questão, né? Eu quero, então como eu não sou merecedor disso mesmo, ela mesma, por não ter autoconhecimento, ela se acha, eu não sou merecedor disso, eu não sou merecedor de ter dinheiro, eu não sou merecedor de ter amor. Falta amor próprio, que ela tem uma emoção disfarçada naquilo ali, né? Então ela começa a colocar para ela alguns pontos de vista que ela criou ali nela. Aí dentro da relação começa, como a gente falou, a surgir aquela questão de arrogância, comparação, um querer humilhar o outro, enfim, é onde vai havendo o desgaste. E o que acontece dentro das relações e nas relações de amizade também, quando você não dá esse mesmo equilíbrio? A gente falou agora de relacionamento, mas a gente vai falar também da questão da prosperidade. Quando você não faz isso com a prosperidade, com as coisas que você se sente merecedora, que você deveria receber, e você não faz. Por exemplo, você sente que você merecia, igual eu falei lá no começo, um trabalho melhor, você deveria ter um carro melhor, uma condição de vida melhor, uma casa melhor. Mas como que você está fazendo essa troca de dar e receber? Como que você movimenta esse fluxo de vida, né? Como que você faz isso? Você faz isso na sua vida, né? Porque o que a lei diz? A lei diz assim, que para você receber, você também tem que dar. Tem que ser na mesma proporção, né? Quando você não está dando na mesma proporção para o universo, para o seu parceiro, para o seu trabalho, para as pessoas ao seu redor, você começa também a não receber. Só que para você também receber, a primeira pessoa, né, que precisa estar recebendo essa generosidade, essa doação dessa lei universal é você. O que muitas pessoas não entendem é que a primeira pessoa a receber a generosidade é ela, né? Então por isso que muitas vezes a relação não tá bem, porque ela não se dá o valor, né? Então se ela não se dá o valor, como a relação vai bem? Ela não se dá o valor, por isso que ela tá num trabalho que ela não é muito feliz. Ela não se dá o valor porque ela não procura aquele familiar que ela tá afastada. Ela fala, eu não recebo carinho dos meus filhos, porque ela talvez não dê carinho suficiente porque ela queria. Ou, ela não, por exemplo, meus amigos não me procuram, porque talvez ela também não procure os amigos dela, não indique os amigos dela pra nada. Né? Então tem muito disso. A pessoa tem que começar a entender que a primeira pessoa a receber essa doação é ela. Né? Então esse equilíbrio para a gente poder entender na questão tanto da física quântica, na questão da constelação familiar, enfim, dessa lei universal do autoconhecimento é isso. Você precisa se conhecer, você precisa entender. Você está sendo generoso com você? Você entende quais são as suas necessidades, o que realmente você precisa? Muita gente não sabe o que ela precisa.
Então ela aponta e põe um ponto de vista no outro. Então quando a gente está falando aqui dessa questão da prosperidade, por exemplo, qual tem sido o seu fluxo de prosperidade, por exemplo, na sua casa? Você troca as coisas na sua casa? Você muda o fluxo da sua casa, por exemplo? Tira para cada coisa que você, sabe assim, para o que vai entrar novo, você doa aquele velhinho? Você doa? Ai, Vivian, eu preciso de dinheiro. Ai, mas você doa? Faz alguma doação? Né? Faz algum tipo de doação? Mas, Vivian, tá tão difícil. Mas ninguém tá falando pra você doar R$100. Tá falando pra você fazer um valor aí simbólico que não te afete. Mas você tem que fazer o dinheiro circular. Porque é assim que a lei funciona. É dando que se recebe. E essa frase é de Francisco de Assis. Ela não é bíblica, mas é de Francisco de Assis. Então, assim, como que funciona? Você precisa fazer isso circular. Você está fazendo circular? Aí as pessoas às vezes falam assim, olha para você ver como a prosperidade não chega na pessoa quando a gente até fala em relação até a questão de conhecimento. Eu tenho uma conhecida também, que ela também trabalha com essa questão de palestras, de falar, de conteúdo, de autoconhecimento. E aí ela falou assim, nossa, você não fica incomodada de ficar falando bastante assim, conteúdos assim? Você fala bastante conteúdos assim. Vamos supor, se você precisa dar uma palestra, não é ruim pra você? Depois, porque você fica falando seus conteúdos na live? Então, mas pra mim não, porque pra mim o que funciona? Pra mim funciona assim, quanto mais eu falo, mais minha mente expande, mais eu recebo, sabe, assim, informação, mais eu recebo dos livros, mais eu recebo de outras pessoas que eu sigo, mais eu absorvo desse universo. Então eu acho que quanto mais você transfere conhecimento, mais você recebe. Não é o quanto você retém. A mesma coisa acontece com as lideranças. Quanto mais elas retêm, menos elas conseguem passar, mais as pessoas sobem de cargo. As mesmas coisas são com as pessoas em casa. Às vezes aquela mãe que é muito, muito, muito protecionista, ela não consegue fazer o filho sair da asa dela. Por quê? Porque ela não consegue desenvolver o filho. Então, para tudo na vida, a gente precisa dar para poder receber. Então, a gente precisa abrir esse leque. Então, a gente não pode ter medo. Quando a gente começa a ter medo, as coisas não vêm. Como que você vai fazer o dinheiro fluir para você se você não faz o dinheiro circular? Você precisa fazer o dinheiro circular. Você precisa começar a fazer, eu preciso, mas então, Vivi, você está falando que eu preciso pelo menos doar uma moedinha? Exatamente, precisa fazer o dinheiro circular de alguma forma, né? E exatamente a gente precisa entender que a gente precisa ter generosidade, essa é a lei do dar e receber. É a generosidade, lembra? Quando a gente tem com a gente entende que a gente não tem uma mente escassa, porque se a gente tem uma mente escassa, a gente acha que vai faltar aquela moedinha que a gente vai dar, então a gente não dá pro outro. Então a gente precisa começar a dar. E quando a gente tá falando em dar, a gente tá falando em dinheiro, sim, mas a gente tá falando nessa questão. Eu posso ajudar com uma cesta, eu posso ajudar com uma pessoa que está precisando de um remédio, eu posso ajudar um parente que está precisando de alguma coisa? Posso. É você fazer o dinheiro circular. Então a prosperidade, para ela poder vir até você, ela tem que ter fluxo para ela poder circular. Dá para receber, generosidade, né? É assim que funciona, senão as coisas não fluem. Então muita gente não entende que o que funciona às vezes para muitas pessoas. Ela fala, a gente sabe, precisa dar para receber, mas só que não tem ação. E se a gente precisa ter a ação começa no dia a dia. Quando a gente começa a entender assim, por exemplo, eu vou dar saúde. Como dar saúde, Vivian? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma coisa bem simples. A gente pode, vamos supor, alguém sabe, vamos supor, de um exemplo de um chá.
Você pode dar saúde para uma pessoa, você explica um chá que ajuda, um remédio fitoterápico que ajuda. Vamos supor, eu consigo ajudar alguém. Eu gosto muito de óleo, por exemplo. Eu sou muito apaixonada por óleos essenciais. Eu gosto de dividir meu conhecimento com óleos essenciais com outras pessoas, gosto. Então, tudo isso que a gente dá, a gente recebe. Quando eu comecei a dividir esse meu conhecimento, por exemplo, dessa questão da terapia integrativa, nossa, eu comecei a ter um leque de conhecimento com pessoas de outros estados e até de outros países, com pessoas assim que faziam outras técnicas integrativas, outras coisas assim que eu nem imaginava. Gente, e foi assim, recebendo coisas assim, conteúdos assim maravilhosos que eu nem imaginava, coisas gratuitas. Então assim, quando você está disposto a ser generoso, você está disposto a dar, você está aberto para o universo para receber. Então por isso se chama uma lei universal, né? Você dá para receber. E por que você precisa estar equilibrado? Porque quando você está em desequilíbrio, se você é uma pessoa que acha que você dá muito também, você se torna arrogante. Eu sou uma pessoa extremamente bondosa, Vívia, porque eu dou com essa mão e nessa mesma mão eu estou tirando uma selfie mostrando para todo mundo que eu estou aqui doando. Aí também não serve, né, gente? Aí assim, Vivian, não, também não serve. Não precisa ficar mostrando lá a caridade que você fez. Principalmente quando você faz a caridade para uma determinada pessoa que estava precisando, né? Porque a gente não sabe a condição daquela pessoa. Então, quando a gente está falando aqui de dividir, de compartilhar, que é uma mente muito aberta, com conhecimento, essa questão de saúde, essa questão de prosperidade, isso é o que eu falei pra vocês, é uma coisa que era até bíblica, né? Então, assim, essa questão de dividir, de compartilhar, são coisas bíblicas. Então, quanto mais você dá, mais você recebe. Só que você não precisa falar lá que você, eu tô indo lá ajudar a cesta do amiguinho. Não precisa. Agora, Vivi, então, mais bacana, eu vou lá e vou fazer uma live pra falar, gente, que eu conheci uma técnica assim, essa, pô, show de bola. Porque aí você não tá expondo ninguém, é isso que eu tô querendo dizer. Quando a gente tá falando dessas coisas, existem essas questões. E a gente precisa também aprender, quando eu falei lá no começo da live, que você entende, que você... Quando você tem autoconhecimento, para quem você deve dar, para quem você não deve, é exatamente isso. Quando Adam Grant, que é o cara que escreveu até o livro Dar e Receber, ele coloca lá esses três tipos de pessoa, que é aquela que eu falei, os tomadores, compensadores e os doadores, ele fala justamente disso. Ele fala assim, que os tomadores são aquelas pessoas que gostam de encostar lá no outro e só pegar, mas não gosta de ajudar ninguém. Os compensadores, que é que todo mundo que ele faz, mas só se tiver alguma coisa em troca. E o doador, que geralmente são pessoas de muito sucesso, que no livro dele ele até fala que são pessoas de muito sucesso. Mas por quê? Porque geralmente as pessoas que são doadoras, os outros taxam elas de boba. Falam, que pessoa boba, ajuda, faz, as pessoas não estão dando nada em troca. Não, muito pelo contrário. Geralmente essas pessoas elas acabam criando um network maior, né? Que é uma rede de amizade maior. As pessoas gostam de estar ao lado delas. Eu não gosto de estar do lado de pessoas chupim, gosto de estar do lado de pessoas que realmente têm mais a oferecer para elas, a agregar na vida delas, né? Que dão e recebem, porque quando você tem a questão da reciprocidade, o que acontece? Quando eu te faço alguma coisa boa, se você é uma pessoa doadora e você tem amor e você sente aquilo, automaticamente você fala, poxa, a primeira chance que eu tiver eu vou ajudar a Vivian. Agora, se você já é uma pessoa nessa tomadora, você não vai querer ajudar mesmo, porque você sempre vai achar que você está na minha frente, só que tem um porém. Nada daquilo que você conseguir é seu, porque se sou eu que estou te ajudando, é meu. Se a outra pessoa que está te ajudando é dela, se é de fulano, é dele. Então, assim, essas pessoas, o que elas entendem? O que acontece com elas? Estão sempre para trás, elas não conseguem acompanhar.
E são pessoas que vão ficando, né? Geralmente são pessoas que vão ficando. E o que é essa questão dessa fórmula que a gente fala, dessa fórmula mais mágica, do dar e receber para você se sentir bem consigo mesmo? Por que a gente diz que é uma fórmula mágica? Porque quando você entende essa lei do dar e receber e não querer nada em troca daquela pessoa que você fez, faz todo sentido para você. Porque quando você começa a fazer alguma coisa pra pessoa, sem entender assim, ó, vamos supor, você está ajudando uma pessoa, vamos colocar assim, tá ajudando uma pessoa de rua lá, você tá ajudando, tá assimilando, você sabe que aquilo ali você não vai poder receber nada em troca naquele momento. Mas quando você entende que além daquilo ali tá sendo uma generosidade sua, você sabe que o universo, quando você receber essa lei do dar e receber, ela vai vir de outras pessoas, porque é o plantar e colher. E nunca vem da pessoa que você ajuda, geralmente vem de outra pessoa, o que é mais gostoso, porque você não estava esperando. Mas isso é mais complicado pra gente com o tempo, pra gente entender. Por quê? Porque o que o ser humano ele entende quando ele faz alguma coisa pra alguém? É automático, né, gente? A gente faz pensando assim: eu fiz, que bom, que tomara que ele reconheça. E aí não tem reconhecimento. Porque você criou a bendita expectativa, que é do ser humano. E aí quando você cria expectativa e cai na frustração, o que acontece? Quando você cai nessa bendita frustração, você começa a criar um monte de coisa na sua cabeça, né? Quando você começa a entender essa lei do retorno, não, beleza, eu fiz, seja o que Deus quiser, agora vamos que vamos pra cima, tomara que ele tenha sucesso, beleza? E quando você menos espera, alguém vai lá e você tava precisando de alguma coisa, alguém te ajuda. Ou o universo vai lá e conspira ao teu favor. Então, quando a lei universal mostra para você que dar e receber, além de ser bíblico, é universal, e você começa a se conhecer como ser humano, começa a fazer todo sentido. Então, assim, o fluxo da lei universal é assim: você faz, você recebe, você faz, você recebe. É como se fosse mesmo a lei do retorno, só que a lei do retorno a gente usa muito até para provar para as outras pessoas que tudo que ela faz para o outro, ela vai receber. O dar e receber é quando a gente fala do dar e receber em generosidade, né? E muitas vezes a gente usa a lei do retorno para usar a questão do assim, cuidado, olha o que você está fazendo com o outro, olha a lei do retorno, né? Eu fui uma vez num workshop e a pessoa, o cara, quando a gente estava falando da lei da atração e da lei do retorno, ele falava toda hora isso. Por isso, quando a gente fala da lei do retorno, cuidado, a lei do retorno, a lei do retorno, a lei do retorno. A gente usa muito a lei do retorno pro mal, mas sim, ela também está encaixada nisso. Se você faz o bem, você vai receber o bem, mas o dar e receber tem a ver com a sua generosidade, né? Isso começa a fazer parte do seu hábito quando você começa a fazer isso. E o que é muito bacana? Quando você começa a entender esse fluxo que eu falei para vocês da prosperidade na sua casa, quando você começa a movimentar a sua vida e a fazer assim, poxa, pro novo entrar aqui, o velho vai ter que sair. Opa, se eu tô com uns tricô aqui, eu vou doar eu vou comprar uns tricôs novos. Opa, peraí, então eu vou doar uns tricôs aqui em boas condições. Eu vou ajudar um pessoal aqui que vai fazer lá um sopão. Opa, vou ajudar. Vou ajudar um pessoal lá vou ajudar. Então, essas questões de generosidade faz o fluxo da vida da gente ter essa questão do entra e sai, tá? Do novo. Tem essa questão do movimentar, dar e receber mesmo, tá?
E quando a gente fala também dessa questão da, da, da qualidade do que você pode dar, a gente fala também do que você pode receber. Se você está se colocando muito no vitimismo, porque ultimamente eu tô me sentindo muito mal amado. Porque ultimamente, eu tô muito desconfiada na minha relação. Porque ultimamente tô muito sem dinheiro. Porque ultimamente. Então comece a fazer uma análise do que você tá oferecendo, né? Porque lembra que eu falei? Você só transborda aquilo que você tem. Se você está sentindo falta de algo, se você não está conseguindo fazer sucesso na vida de ninguém, se você não está conseguindo ajudar ninguém, cuidado com esse seu vitimismo. Se coloque no lugar ali, no seu ponto de atenção, assim, o que eu não estou observando em mim? O que realmente está me deixando aqui na baixa estima? Porque muita gente se coloca, às vezes, no vitimismo, né? Às vezes para chamar atenção, mas muitas vezes porque a pessoa só tá olhando para o outro, né? Então coloque-se no ponto de atenção. Opa, peraí, o que tá faltando aqui em mim mesmo? Mas será que é isso mesmo? Por que será que o dinheiro não tá entrando? O que eu tô fazendo de diferente? Então comece aí a se colocar no ponto de atenção. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu já falei pra caramba, minha garganta já tá daquele jeito de novo, né? Peraí. Gente, de novo, só falta 20 minutinhos pra acabar. Então, boa noite, que eu vi que entrou também mais uma galera aí, um outro pessoal aí. Um tema bem bacana que a gente falou hoje, que é essa lei universal, né? Que é o dar e receber, que envolve muito essa questão tanto da física quântica, como da energia positiva, quanto dessa questão também de constelação familiar, do autoconhecimento, de um monte de técnicas de terapias integrativas e de um monte de uniões de leis universais, né? E aí eu vou dando uma fechada aqui pra gente falar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui então nessa live aqui pra gente ir fechando, porque já tô aqui falando mais de 40 e poucos minutos. Então vamos lá, a gente falou então um pouco dessa questão de tudo que une essa lei, né, do dar e receber, quando a gente envolve essa questão do trabalho, dessa questão do dar e receber. Espera só um pouquinho que a Bruna colocou aqui um comentário, deixa eu ver se eu entendi. No caso, coisas novas só chegam até nós devido ao que a gente faz para os outros. Exatamente, Bru. O que acontece? Quando você começa a fazer fluxo na sua vida de generosidade, você começa a abrir para o novo, você começa a ser generosa, fazer coisas novas, a fazer generosidades, assim. Eu quero receber, eu quero fazer com que as coisas na minha casa, o fluxo da minha casa mude a prosperidade da minha casa. Como que eu tenho que fazer? Vou manter na mesmice? Não, vou fazer minha casa prosperar. Então eu vou tirar o que é velho, vou mudar as coisas da minha... Vou fazer o fluxo das minhas coisas da minha casa alterarem. Então eu posso doar, eu tiro o que é velho, posso doar o que é velho. Posso ajudar pessoas que estão precisando, né? Eu tô insatisfeita com o meu trabalho. O que eu posso fazer lá no meu trabalho? Eu tenho que começar a enxergar isso lá no meu trabalho. Será que as pessoas só que estão lá é negativa? Ou será que eu também sou a pessoa negativa daquele lugar? Na minha relação, opa, peraí, quem que tá dando mais na relação? Eu ou ele? Peraí, qual que era o acordo na relação? Como que a gente fica para estar nessa balança? Por quê? Para não haver o desequilíbrio, principalmente na relação, porque quando a relação está desequilibrada, existe uma questão de arrogância. Então as pessoas precisam começar a mensurar. E se você não, e às vezes as outras pessoas acham assim: "Ah, mas é que fulano está ajudando".
E assim, nem sempre quem tá ajudando tem certeza que tá ajudando, nem sempre quem tá recebendo de verdade, né? Lembra, tem toda essa questão da pessoa também se autoconhecer. Mas nesse resumo que a gente vai fazer assim se você quer mudar o fluxo da sua vida coloque generosidade, aprenda a dar para você receber. Essa é a moral de tudo. Se você começa a entender que você sendo uma pessoa mais generosa, você começa a fazer a lei universal mostrar para você que as coisas estão vindo para você e elas vão vir mesmo. Só que assim, não vão vir da pessoa que você fez. Geralmente vão vir das pessoas que você não espera. Isso que é mais bacana. Lembra que eu te falei? É que a gente tem mania de criar expectativa nas pessoas que a gente acabou fazendo. Mas não é. É nas pessoas que estão à volta. Porque assim, quando você começa, às vezes, a receber também das pessoas que te ajudaram muito, você começa a fazer sentido, você vai virar uma pessoa extremamente grata. E aí você vai entender muito mais ainda sobre a lei da atração, que é uma lei mais forte ainda, que você começa a linkar tudo. Entendeu? Deixa eu ver aqui, o pessoal vindo, mais gente entrando, Sandra. Gente, bastante gente entrou hoje na live, é que gostoso. Então, o que a gente entendeu? Como diz a Bruna aqui, resumindo, a questão da generosidade tá muito focada nisso, tá? Então, aprenda a compartilhar, desapego, o fluxo da energia, não ser mesquinho para mim, eu acho que é fundamental, né? A gratidão, né? Eu acho que é assim, fantástica, né, Bru? A gratidão vai vir assim com frequência quando a gente começa a entender, né? E coloque em prática esse dar e receber. Porque a gente tem mania, né, de falar para os outros assim: ah, não, mas é verdade. Quando a gente começa a ajudar as pessoas, a gente entende que a gente é um ser humano melhor. Mas vamos falar a verdade, né? A gente para ação é mais difícil, né? Porque às vezes a gente tá até cansado, às vezes, de algumas coisas na vida da gente, a gente procrastina. Mas a gente não pode cair nisso. A gente tem que começar a ser um ser humano mesmo melhor. Com tanta coisa que anda acontecendo aí que a gente percebe, né? Com alguns fatos que andam acontecendo aí, com tanta gente boa que quer ajudar os outros e acaba acontecendo tanta coisa. Mas enfim, a gente não pode ficar abalado com isso. A gente tem que colocar generosidade na frente de tudo. Tá bom? Gente, eu vou encerrando por aqui. Muito gostosa essa live. Muito gostosa mesmo de falar, dar e receber. Eu adorei falar sobre esse assunto, porque é um assunto que pra mim, quando eu comecei a estudar, fez todo sentido. Era uma novidade também, assim, nessa questão assim, dessa frequência, porque a gente é igual eu falei, a gente às vezes fala, ah, não, eu faço, ah, não, faz, mas não existe esse fluxo. E quando a gente começa a entender esse fluxo, que a gente não tem que exigir muito, e a gente começa a entender por que a gente tem que fazer com algumas determinadas pessoas mais do que a gente até espera, começa a fazer mais sentido. Um beijo.